aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades. Estamos hoje, mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grande amigo, camarada e host, Augusto O Neto. Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Se você tá caindo de paraquedas aí nesse episódio, a gente tá gravando nosso 6º episódio, né? Já temos sobre diversos temas, sempre algum tema bastante atual, sempre algum tema, a gente tá antenado no que a galera tá falando mais, buscando, fazendo caixinha de pergunta e tal, e tentando procurar trazer para vocês a maioria dos temas aí que surgem como propostas. Vamos falar de mais um tema bem ácido e atual hoje. Só antes disso, fazer um agradecimento, né? As metas que a gente estabeleceu aí em relação a inscritos nos nossos canais e tal, a gente conseguiu atingir, né, 800 inscritos no YouTube. E você botou uma pilha, falou que, a gente já bateu 8 mil até o próximo. Eu falei, cara, 8 mil até o próximo é complicado, são quase 2 mil pessoas. Você não acreditou em mim nem nos nossos seguidores. É verdade. Você deve desculpas pra eles. Mereço um puxão de orelha, vocês estão certos. Bom, e a gente conseguiu atingir os 8 mil, estamos com 8 mil, agora aqui, e pouquinho. Chegamos à meta, a gente dobra a meta, com toda certeza. Bom, então agora aí pro nosso próximo episódio, daqui a mais ou menos 10, 15 dias, nossa meta atingiu os 9 mil no YouTube. Pô, caraca, vai ser top. Essa meta eu boto fé que vocês compram. Mas mentira, no Instagram, né, que estamos com 8.100 e pouco, e estamos com 800 e pouquinho, 815 mais ou menos no YouTube, bateu os 900 até o próximo, vai ser top. Excelente. Seria excelente. Eu acho que esse episódio vai dar um upgrade aí, com certeza. Tomara. A gente também tá no Spotify, no TikTok, enfim, nossas redes sociais aí, vocês já estão ligados mais ou menos onde é. Tem um linkzinho lá no nosso Instagram, onde você clica, tem um link para tudo. E a nossa ênfase aí, de novo, né, lembrando a vocês, é o YouTube no primeiro momento, de atingir lá o número de horas assistidas, os 1.000 inscritos, pra gente começar a fazer isso aqui andar ainda mais. É isso aí. Vamos falar de quê, cara? Vamos falar hoje sobre um tema espinhoso, ardiloso, controverso. Eu tenho certeza que nós seremos atacados de todos os lados. Hoje a gente não vai ter defensor nesse episódio, que é Petrobras e a nova política de preços do petróleo. Com certeza, você que vai assistir esse episódio vai ver os lados todos que existem nesse contexto e tal. Vamos falar sobre a Petrobras e a política de preços dos combustíveis. Assunto esse que não tem como agradar todo mundo. Impossível. Né? Impossível. Ainda mais se a gente quiser adotar essa ideia assim de... A gente até emite nossa opinião, fala alguma coisa e outra, mas gosta de ouvir ambos os lados. Claro. Preparamos até uma surpresa a respeito disso. Temos aí, surpresa. Dentro desse episódio. E não será nenhuma dancinha sua. Será uma surpresa legal. Uma surpresa boa. Enfim. Então, vamos tocar isso aí, falar sobre o que é o PPI, o que é essa nova política de preços, em que eles são diferentes, como funciona a produção de petróleo no Brasil. Enfim, uma horinha aí pela frente para falar de bastante coisa interessante. E não sei se vocês estão lembrados, quem já assistiu outros episódios aí, mas quando a gente falou sobre a China, esse cara me desafiou a falar sobre a história da China em 3 minutos ou menos. A gente falou que isso vai virar uma playlist em breve, só não colocamos lá porque vai ficar ridículo uma playlist com só um, né? Mas enfim, vamos fazer isso daí para os próximos episódios também. Não fizemos no PL das fake news, porque não fazia muito sentido, né? Mas fizemos para a China, agora vamos fazer para o petróleo no Brasil. E como eu fui desafiado outra vez, eu devolvo o desafio para que você fale sobre o petróleo do Brasil. Eu vou cronometrar aqui, que eu faço questão de implicar com você em 3 minutos ou menos. Eu acho que você jogou a régua muito lá em cima, de falar em 3 minutos ou menos, mas vou dar o meu melhor. Eu até passei um pouquinho, foram 3 minutos e 21 segundos. Então eu tenho o direito de passar 20 segundos. Não, também, porque o ideal é atingir a meta. Pra gente poder dobrar a meta. Isso aí. Pode marcar. Vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Bom, como é que começa a história do petróleo no Brasil? Tudo começou em 1939, quando o primeiro poço de petróleo foi encontrado no bairro de Lobato, na Bahia, que fica ali em Salvador. Essa não é a primeira tentativa de exploração. Desde a década de 20, há diversos poços tentando ser encontrados e várias perfurações, até que se encontra em 1939. Naquele momento, quem explorava petróleo no Brasil era um grupo de empresas chamadas de 7 Irmãs do Petróleo, majoritariamente norte-americanas. E aí existia um movimento no Brasil bem nacionalista que defendia que o petróleo deveria ser explorado por uma empresa brasileira.
Uma das pessoas que mais eram incisivas nesse projeto era um carinha chamado Monteiro Lobato, que todos vocês conhecem como o cara do sítio do Pica-Pau Amarelo, bem controverso, inclusive, o senhor Monteiro Lobato. Inclusive, o nome do bairro Lobato foi dado como homenagem ao Monteiro Lobato. E aí, em 1953, o Vargas, já no seu segundo governo, vai criar a tão conhecida e controversa Petrobras, empresa brasileira de petróleo. A Petrobras, ela vai ter o monopólio do petróleo durante muitas décadas, de monopólio de exploração, de refino e de venda. Ela vai controlar ali a busca por novos poços, inclusive na década de 70, com as duas crises do petróleo, 73 e 79, Guerra do Yom Kippur e Revolução Iraniana. A Petrobras vai encontrar novas reservas. A Bacia de Campos, em 1974, e a Bacia de Urucu, lá na Amazônia, em 1986. De 53 até 97, todo o monopólio ficou nas mãos dessa mesma empresa. Até que em 97, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vai quebrar esse monopólio, numa daquelas políticas neoliberais, de aberturas, de aumentar a entrada de empresas estrangeiras e por aí vai. E aí, há uma quebra do monopólio e em 99 acontece o primeiro leilão de bacias de petróleo no Brasil. Então, nesse leilão, outras empresas entraram aqui, começaram a entrar e explorar petróleo junto com a Petrobras. Nos anos 2000, acontece um marco importantíssimo, que é a abertura do capital da empresa. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. O que vai acontecer ali? A Petrobras, ela passa a ter o seu capital aberto. Inclusive, a abertura do IPO da Petrobras, né, que é a abertura de oferta, né, de empresa, que é o Initial Public Offer. Que é a oferta inicial pública, ele acontece com o Pelé na Bolsa de Nova York. Tipo, a Petrobras levou o Pelé para fazer essa abertura de capital. E aí, ela passa a ser uma empresa de capital aberto, aos poucos ela vai abrindo seu capital. Em 2010 teve uma nova abertura de capitais. Então a empresa, ela hoje é uma empresa de capital misto. É o que a gente fala bastante aqui. Em 2007 acontece um marco importante também, que é o anúncio do pré-sal, que vai se tornar o petróleo mais importante do Brasil hoje, né? Em 2015, o Brasil se torna autossuficiente relativo do petróleo, vamos falar bastante disso. E em 2016, que é o ano do nosso episódio de hoje, quando é criado o PPI, que é o Preço de Paridade Internacional, que você falou lá no início. E agora, em 2023, a gente tem o possível fim desse PPI. Cara, incrivelmente... eu vou te mostrar para você dizer para eles, você lê. 3 minutos, 21 segundos e 36 Eu confesso centésimos. que no episódio da China eu não contei os centésimos, mas você bateu 3 minutos e 21 segundos. Certinho. Exatamente. E não tava olhando. Incrível. Não, que fique claro que eu não estava olhando pro telefone dele. Não, eu que tava cronometrando aqui. Bizarro. Muito bom, muito bom. Parabéns, cara. Depois a gente edita, corta os detalhezinhos aí e vai ficar 3 minutos certinho. Assim como a gente fez com o da China. Bom, cara, bem legal esse histórico que você fez aí sobre a exploração de petróleo no Brasil. Queria pegar o gancho do final do que você falou. Você falou sobre o PPI, né? O preço de paridade de importação, que é o preço de paridade com o mercado internacional, mais um custozinho de frete, né? Que é adicionado ali por conta do transporte do petróleo. E esse é o preço que está em questão. Você falou, o preço do nosso episódio de hoje, que foi definido em 2016, ali na época do governo Temer, né? Na gestão do Pedro Parente na Petrobras, foi o momento exato que você teve a definição dessa nova política de preço. A gente vai tratar de todos os prós e contras disso ao longo do episódio, não vou me alongar agora, mas basicamente o que aconteceu agora é que houve uma mudança, né? Uma proposta de mudança em relação a esse balizamento de preços em relação ao mercado externo, em substituição a isso, uma nova política de preços. As polêmicas sobre a Petrobras, cara, é bom a gente frisar para a galera que está assistindo a gente, que elas não são recentes, né? Você falou, controvérsia, polêmica, empresa que foi criada em 53. A Petrobras, desde que ela era estatal, ela não tinha muito bem uma definição completa para a sociedade ou para o mercado sobre como a empresa deveria se pautar, né? Na verdade, as estatais, elas sempre tiveram, na época do monopólio das 7 irmãs, também lá meio que uma dualidade, né? Pô, mas aí as 7 irmãs praticam práticas monopolistas que a gente critica enquanto Estado. Aí chega lá as estatais e também, quando adotam essas práticas, ela foi criada lá dentro da criação também de uma lei de monopólio, né? Então, assim, sempre houve esse tipo de dualidade. Tipo, as pessoas que
veem como estatal como uma coisa negativa, né? Olham para a estatal e pensam, não, a gestão é ineficiente do Estado, a empresa não vai ser provocada a melhorar, buscar tecnologias e tal. As pessoas que são a favor da estatal também muitas vezes não conseguem compreender que depois da abertura de capital, do IPO da empresa que você falou aí, a empresa começa a ter acionistas privados que investiram dinheiro ali para ganhar dinheiro, né? Então, ela também tem um compromisso com o mercado, também tem um compromisso de busca por lucros. Então, assim, é uma empresa que hoje é um grande Frankenstein, né? Que ela tem uma gestão pública, mas ao mesmo tempo ações majoritariamente privadas, depois a gente vai falar disso também, e por isso ela sempre tem muitas críticas. Inclusive, essa coisa da PPI, ela é lida muitas vezes, do PPI, né? O preço de paridade internacional. A gente ficou, quando a gente falou do PL das fake news, falando APL, depois o PL, que é o projeto de lei, né? Sim. Mesma coisa aí, o preço de paridade internacional. Vamos tentar não confundir. Isso. Bom, e a definição do preço de paridade internacional foi visto, né? Por muitos críticos mais à esquerda, né? Da adoção desse tipo de política, como uma tentativa de apresentar bons resultados da empresa, quem sabe numa esteira de uma possível privatização da empresa, né? Que o governo Temer parecia ter em vias tá em vias de fazer isso, e o governo Bolsonaro / Paulo Guedes aí na gestão da economia, certamente o sonho de princesa do Paulo Guedes era conseguir privatizar uma grande estatal como a Petrobras. Então, tendo preços de cobrança de petróleo externos que gerassem lucros maravilhosos para a empresa, pudessem gerar um valor bacana, assim, atraente, né, na empresa, no valor agregado da empresa para investidores estrangeiros, é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, estava dentro dessa agenda. E, por outro lado, quando você olha, por exemplo, para essas possíveis interferências políticas, né, vamos chamar assim, como essa mudança de política de preço hoje em dia, você tem uma crítica que é feita mais à direita de que elas seriam uma tentativa de resistir a essa política de privatização parcial, né? Então, já que houve uma privatização parcial, já que continua havendo uma gestão por parte do Estado, essa gestão seria uma forma, então, do Estado ainda manter alguma rédea, né? Como se ela ainda fosse uma empresa 100% estatal, ou seja, a Petrobras dificilmente agrada a todo mundo, não tem como. A lógica de mercado às vezes atende uma coisa, a empresa como promotora de política pública muitas vezes atende outra coisa, então é uma parada que realmente a gente tem bastante coisa a debater. Fala aí. O episódio de hoje, falando com vocês, ele é de fato difícil, porque a gente vai falar muito sobre economia, essa coisa de privado, estatal. E aí eu quero fazer um pedido para você que está assistindo, ouvindo aí no Spotify. Fica bem atento no que a gente for falando, porque a gente vai explicar tudo isso. Assim, é privado ou público, como funcionam as ações, como que é o preço. Isso tudo vai estar muito explicadinho aqui, tá? Então só um papo entre nós aqui rapidinho, antes de a gente voltar para cá. Bom, falando sobre o PPI, por que ele foi criado? O PPI foi criado como uma política para blindar basicamente a Petrobras de interferência política, né? Então, é uma política criada contra a política brasileira. E aí, se você pegar os governos anteriores, no lulopetismo, Lula e Dilma, houve uma interferência de fato grande daqueles governos no preço da Petrobras, e isso acabou gerando, em alguns momentos, alguns rombos sobre a empresa, né? Então, o principal argumento para a criação do PPI lá no governo Temer, lá na gestão Pedro Parente, é blindar a Petrobras da interferência política nos preços. Só que há uma controvérsia grande aqui. A Petrobras é uma empresa de capital misto. Ela pertence ao Estado e pertence ao setor privado. Nós vamos falar daqui a pouco, né, como funciona essa coisa. E por ela ser uma empresa estatal, acima de tudo, porque o Estado é o maior acionista da empresa direto, é o grande acionista, ela tem um compromisso, né, que é o compromisso de, por ser do Estado, ela deveria ter o compromisso de favorecer a sua população. E aí que tá. Se a empresa tem um preço definido pela questão internacional, externa, o que vai acontecer com o consumidor final, que é o povo e é uma empresa estatal, né? Então essa é a grande controvérsia dentro desse que é o PPI. O que o atual presidente da Petrobras falou sobre isso? O atual presidente, que é o Jean Paul Prat, disse que a atual política não vai ter uma interferência direta do governo sobre o preço, né? Na verdade, o governo vai olhar para o preço internacional, o preço está X. Nós vamos olhar para essa referência
e achar um preço que seja justo para o consumidor, mas que não seja uma interferência direta do governo. É claro que a gente não sabe porque tudo está aí meio que na discussão ainda. Mas fato de que você, olhando sob o olhar do governo, esse governo de hoje, o governo Lula, prometeu na campanha de que iria abrasileirar os preços, né? Inclusive a gente lembra dos debates, você vê que uma das principais discussões era o que vai acontecer com a Petrobras. Governo Bolsonaro, vamos privatizar a Petrobras. Governo Lula, vamos trazer o preço para o mercado interno. O preço tem que ser um preço brasileiro, né? Então, há uma discussão muito grande em torno de como vai ser esse preço, qual vai ser a métrica a partir de agora, o preço vai ser controlado pela política ou não vai. Eu acho que a ideia do episódio de hoje é esmiuçar todas essas questões, né? E, cara, uma coisa interessante do que você falou aí é sobre a gente não saber como são os preços, como vão ser definidos os preços, né, dentro dessa nova política. A gente tem basicamente a entrevista do Jean Paul Prats como uma referência, né, onde ele fala de continuar mantendo um target, né, uma referência internacional, mas ele fala também de custos de oportunidade que a Petrobras vai ter, né, preços de oportunidade, inclusive preços diferenciais dependendo dos diferentes mercados que a Petrobras estiver explorando petróleo. E eu não estou falando de fora do Brasil, estou falando no Brasil mesmo, né? De repente, uma praça onde você tem mais concorrência, a Petrobras poder reduzir um pouquinho o preço para ganhar aquela concorrência, onde ela está um pouco mais nadando sozinha, ela conseguir aumentar um pouquinho o preço para poder compor. A gente deve esperar, então, não somente como o frete sendo a única, o frete e os tributos, né? Que é o que mais diferencia o preço do petróleo entre praças, né? Entre estados brasileiros, como sendo uma referência aí pra frente também. O Prats, inclusive, falou sobre colchão de preços, né? Um colchão. Que é tipo, o preço tá $190 porque estourou uma guerra lá na Síria, de novo. E aí, sei lá, a Rússia tá com uma bomba nuclear na Ucrânia. O preço bate 200, a Petrobras ela vai pegar esse preço e não vai jogar esse preço direto pro consumidor. A ideia cria-se não engessamento da empresa. Ela pode, vou cobrar aqui 150 e posso ir aumentando aos poucos, ou reduzir durante esse período, depois aumentar. A ideia de não ter o PPI é isso, né? Ela poder mesclar uma flexibilidade. Flexibilidade na cobrança, né? Exatamente. E assim, interessante que eu até quase reproduzi uma desinformação, né, para um amigo. Quando eu vi a notícia, assim, tava meio inesperada, né? Foi uma declaração, não foi uma coletiva marcada previamente e tal, foi meio do nada a declaração sobre a nova política de preços. Quer dizer, do nada, meio que para quem não estava olhando isso de perto. E aí, quando eu vi a notícia, eu tirei um print da notícia e mandei para um amigo meu, que eu sei que está investindo no mercado financeiro. Aí eu falei, cara, eu não consigo abrir a notícia agora que eu vou entrar em aula, mas dá uma olhada nisso daqui, porque se você tiver ações da Petrobras, pode ter alguma repercussão no preço das ações. Aí, que bom que eu falei isso, que bom que ele se informou antes de fazer qualquer modificação, porque os preços, eu não estava acompanhando a ação da Petrobras propriamente, eles já tinham caído muito depois da eleição. Então, meio que o mercado já tinha precificado isso um pouco. Uma possível interferência. E o mercado, ele cai muito no boato, né? No medo, na instabilidade, na especulação e tal. Então, depois eu fui olhar o histórico de preços da Petrobras, ela estava até a eleição ali batendo 30 e alto, assim, 36, 37 reais o preço da ação. E um mês da eleição, basicamente, ali início de dezembro, a ação já estava batendo 26. Antes mesmo do governo tomar posse, já estava precificado uma queda de mais de 10 reais no preço da ação em função de uma possível mudança de preços. Porque o Alu falou, aí você vai com a mudança de preço conseguir fazer esse colchão, né? Evitar com que a gente sofra a ação desse preço externo. Mas, ao mesmo tempo, a empresa, ela lucra com essa diferença. Basicamente, o lucro é a diferença entre o custo de produção e o quanto você cobra do cliente. Então, se você está cobrando do cliente um preço pareado lá com o mercado estrangeiro que está altíssimo, naturalmente a empresa estava com dividendos altíssimos também. O que é um outro ponto. A empresa teve um aumento da distribuição de dividendos dela de 2019, assim, gestão Paulo Guedes / Bolsonaro na economia, até o ano passado, até a eleição, de mais de 40 vezes a quantidade de dividendos que foram distribuídos para acionistas. Dividendos, o que é? Só para... Lucros, lucros, né? De dividendos são a distribuição de lucros para os acionistas. Sim. Então, inclusive, tem um timing perfeito ali que foi adotado, né? Anunciaram isso tem coisa de uma semana, 10 dias, assim, essa questão da mudança dos preços. E há uma previsão de dividendos para serem distribuídos, de lucros para serem distribuídos para quem
tem ações da Petrobras agora para o meio de junho. Então, cara, além da ação já ter caído, o cara ainda tá esperando esse lucro que vai ser distribuído em breve, que se ele vender as ações agora, ele deixa de botar a mão no lucro. E quem tem uma grana, né, pô, isso faz uma diferença legal. Então, o governo meio que adotou um timing em termos de mercado do pô, o preço já bateu lá embaixo, né? Então, o mercado ele já tá esperando o pior, entre aspas, da perspectiva dele, né? Tem uma distribuição de lucros por vir, então dificilmente uma porrada de gente vai fazer uma revoada, né? Porque até o preço anunciado, ele, com essa declaração de que ele vai manter um pouquinho da meta internacional, né? Um pouquinho da referência internacional, o mercado, assim, enxergou como uma espécie de um meio termo, né? Ele esperava uma interferência maior ainda no preço e como não foi tão grande, ele acabou entendendo como uma coisa que podia ser positiva, né? Vista como uma boa notícia. Resultado da Ópera, a gente teve 3% a mais no valor das ações da Petrobras no dia que foi anunciada a nova política de preços, Isso é bizarro, né? É muito bizarro como que o mercado ele vai precificando essas coisas de uma forma bem louca. E uma outra coisa de timing político também disso, né? Foi agora no Congresso, né? Que você está tendo a votação do arcabouço fiscal, né? A gente falou sobre isso lá no episódio sobre o governo Lula, né? A nova regra fiscal de contenção de gastos e tal, que está agradando um pouco mais o mercado e desagradando um pouco a base do governo. Pra vocês terem ideia, o PL, que é o partido do Bolsonaro, deu mais de 10 votos ao governo, né? Eles abriram bancada e os deputados votaram junto com o governo. Votou rápido, aprovou rápido. Assim. Não, e o PSOL, né? Que tem ministro no governo, votou todo contra, entendeu? Sim. Então, como o governo tomou uma medida legislativa, né? Que foi meio que desagradando a base e agradando o mercado, ele entendeu esse momento também como um bom timing político para poder lançar uma coisa que teoricamente desagradaria o mercado e agradaria a base, né? Então, Lula sendo Lula, né? Aquela coisa de você adotar aquele morde-a-sopra, o negócio tá muito aqui, a gente puxa para lá, tá ali, puxa para cá, para poder tentar compor isso daí. Sim. Bom, acho que tendo sido feita toda essa introdução, acho que é legal a gente dar um passo atrás, né? Antes de começar a falar direitinho sobre a composição de preço, a gente falar um pouquinho sobre o petróleo de forma geral, né? Tem detalhezinhos, tem tipo de petróleo, tem regiões diferentes e tal. Bastante coisa pra gente especificar ainda aí, pra quem, assim, como a gente não fala de petróleo em aula, né? A gente já tem uma noçãozinha, mas eu ainda agora saí falando de dividendo, nem me liguei que a maioria das pessoas não vai entender com essa palavra, né? A gente pode dar uma esclarecida maior. Primeiro, o que significa petróleo? Petro, de pedra, óleo de óleo. Caraca, também não precisa chegar nesse ponto, né? Nesse nível de especificidade geografês. Enfim, petróleo é um hidrocarboneto explorado em bacias sedimentares. Bacias sedimentares são áreas de depósito de sedimentos, planícies, bacias oceânicas. Então, o petróleo é encontrado nessas áreas mais baixas dos terrenos, onde micro-organismos há alguns milhões de anos atrás morreram, foram se decompondo até formar-se esse ouro negro que é o petróleo. Bom, a gente viu no histórico que aqui no Brasil a gente explora petróleo em bacias marítimas. Eu falei bacia de Campos, bacia lá do Recôncavo Baiano. Então, as áreas oceânicas são as áreas de exploração de petróleo. Hoje, o principal petróleo brasileiro é o petróleo do pré-sal. Mais de 75% do petróleo brasileiro é explorado em bacias do pré-sal. Esse é um dado interessante, né? Que o petróleo do pré-sal foi anunciado em 2007. E hoje, em 2023, a gente já tem como 75% do petróleo brasileiro vem dessas bacias. Como funciona isso? São 3 etapas até que a gasolina chegue aí ao seu carro. A exploração, e essa exploração é difícil pra caramba, né? Para vocês terem uma ideia, o petróleo do pré-sal é explorado a 340 quilômetros da costa em uma área que pode chegar a 10 quilômetros de profundidade. São 2 quilômetros de água e mais 8 quilômetros de rocha, sal, rocha, e aí você extrai aquilo ali. Você tem uma série de tecnologias envolvidas. Por exemplo, o petróleo que está lá na bacia do pré-sal, ele está a 70 graus Celsius de temperatura. Quando ele vai para o leito marinho, ele cai para 4. Você tem que ter um duto que tenha uma isolante térmico para que aquilo não faça uma diluição e você perca o petróleo, né? Porque ele sai de uma temperatura alta para uma temperatura baixa. E quem estuda química sabe o que a gente está falando. Então você tem a extração, que é muito difícil. Você tirar uma parada que está a 10 km de profundidade em rocha, né? E aí depois da extração você leva isso para uma refinaria, que é uma indústria,
que faz a destilação desse óleo. Então, quem já viu um petróleo, aquele líquido mais viscoso, preto, depende do tipo de petróleo, ele é mais escuro, um pouco mais claro, mais para o marrom. Você faz uma destilação daquilo, né? Que na indústria, na refinaria, eles chamam de destilação, separação de átomos, né? E aí ali você vai produzir gasolina, diesel, querosene para avião, lubrificante, parafina, matéria-prima para plástico. Tem uma refinaria na Bahia, que a gente vai falar dela daqui a pouco, que ela produz uma parafina que é usada na indústria de chocolate. E esse é um dos fatores que explicam por que o petróleo é tão importante, né? Uhum. O petróleo... As pessoas têm, desculpa te interromper, as pessoas têm muito essa noção do petróleo sempre falando de combustível, né? Sempre, sim. O petróleo, a gasolina, o diesel, o querosene de aviação, o diesel naval-se muito e tal. E esquecem, cara, que tudo, basicamente o plástico que tem ao redor aqui desse microfone, se bobear uma composição dessa espuma, a borrachinha que tem aqui, não o metal dentro do fio, mas o revestimento ao redor, tudo tem derivado de petróleo. Sim. Se a gente superar o petróleo como fonte energética, a gente ainda continua dependendo dele para muitas outras coisas. Pra caramba, A maior parte dele, é claro, que é para combustível, mas existe uma gama de subprodutos gigantesca. Eu até brinco dizendo que vamos botar carro elétrico em tudo e a gente substitui a gasolina e o diesel para automóvel. Mas e o avião? Tu consegue imaginar um avião elétrico? Um avião etanol? Um avião com cilindro de gás. Para mexendo de porra. Que gás é petróleo. Não, e gás é petróleo, né? Gás tá ali. Então é muito difícil substituir isso, porque você tem uma indústria de aviação crescente, transporte marítimo crescente, então é muito difícil você substituir o petróleo. Aqui no Brasil, 90% do petróleo explorado é feito pela Petrobras com consórcios, né? O que significa um consórcio? Como hoje é capital aberto, qualquer empresa pode entrar nos leilões. Como é que funciona isso? A Petrobras hoje descobre um campo de pré-sal. E aí, como isso é feito? Abre-se um leilão em bolsa e aí qualquer empresa do mundo pode ali fazer uma oferta. Então vem lá a Chinese National Oil Offshore Corporation, CNOOC, gastei agora no inglês. Vem aqui, eu ofereço tanto por 10% disso. E aí vem a Total francesa, a Estoril, a Aramco, ofereço tanto, e aí é um leilão, né? A Petrobras, normalmente... Como se fosse uma licitação pública. Né? Exatamente, licitação de campeonato brasileiro, né? As televisões entram lá. E aí, você tem a Petrobras em quase todos. A Petrobras, ela entra com ofertas, normalmente ganha por ter uma prioridade de mercado, ela é uma empresa que está no Brasil, né? Tem questões políticas envolvidas aí. Então a Petrobras ela produz 90% do petróleo brasileiro junto com outras empresas. Por exemplo, o Campo de Tupi, que é o maior do pré-sal, que tem lá seus 8 bilhões de barris estimados, ele é 65% Petrobras, 25% Shell, 10% a Petrogal, que é uma empresa de petróleo portuguesa, tá aqui, né? Para você entender como é que funciona a questão dos consórcios. Mais de 80% a extração, isso, né? 90% Petrobras. Quando você fala, é importante para a galera entender, quando ele fala de produção é extração. É extrair, é tirar do chão. Tirou do chão. Que é uma das partes muito rentáveis, né? A gente sempre fala em economia, a parte da matéria-prima, ela tem menos valor agregado, então vale menos. Cara, a extração de petróleo tem uma lucratividade muito alta. Porque você bota o duto lá, e eu tenho esse dado porque o meu cunhado trabalha em uma empresa hoje de petróleo, né? E a gente tava conversando sobre isso, ele falou assim, Júnior, a minha empresa, ela bota... Júnior. Explica, né? Que eu sou Aloysio Júnior. E na minha família, alguns amigos me chamam de Júnior. Ele falou assim, Júnior, a minha empresa, ela trabalha com dutos, né? Com tubo flexível. A gente tava falando do tubo de colocar lá para tirar o petróleo. Ele falou assim, todo dia, a gente coloca o tubo, né? O tubo fica 20 anos ali, no poço, na bacia. 20 anos de duração. E todo dia se coloca um. Todo dia. O bagulho dura 20 anos e todo dia a empresa dele instala um. Ou seja, a rentabilidade disso é muito grande, né? A produção, extração. O refino, mais de 80% é feito pela Petrobras. A maioria das refinarias é da Petrobras. E a distribuição que é a última parte. Então a gente tem extração, refino, distribuição. A distribuição também era feita pela Petrobras até 2019. Quando começa o processo de vendas das distribuidoras, que é uma parte super importante. Aqui a gente está falando de frete, né? A distribuição, ela é a distribuição para os postos, né? Para subsidiárias, mas também a mistura de outros produtos, né? A gasolina brasileira tem 27% de etanol.
Inclusive, o mercado de petróleo em alta favorece o mercado de cana-de-açúcar, né? Sim. Que é um dos principais produtos da agricultura brasileira. Quando a gente abastece o nosso carro a gasolina, ele tem Exatamente. etanol na gasolina. E quando a gente abastece a etanol, tem gasolina no etanol. Então, na Exatamente verdade, é um isso. blend de combustíveis, né? Você tá botando no tanque do seu carro. É um Você blend. falou, tipo isso. Você falou uma coisa interessante aí que foi sobre a distribuição. A gente teve, talvez, um dos principais fatos aí sobre distribuição de petróleo, fatos aquelas brasileirices que a gente fica meio chateado, né? Foi a venda da TAG Distribuidora, né? Tudo bem você ser privatista, você pensar em, pô, legal, eu prefiro que seja mercado privado, não tem problema nenhum as pessoas divergirem sobre esse pensamento. Acontece que a TAG Distribuidora ela foi vendida em abril de 2019 pela bagatela de 8,6 bilhões de reais. Você vai entender já porque que eu tenho esse valor de cabeça. E 2 meses depois foi assinado um contrato de aluguel. A TAG é a transportadora autônoma de gás. Então era a responsável pelos gasodutos, né, da Petrobras. E 2 meses depois, em junho do mesmo ano, em 2019, ela mesma assinou um contrato com a Petrobras concedendo o aluguel dos gasodutos que ela tinha acabado de comprar da Petrobras. E o contrato era de 5,4 bilhões de reais. Então assim, Luiz, vou te fazer uma proposta. Eu compro o seu apartamento por 300 mil e vou te dar 300 mil na mão e você passa a me pagar um aluguel de 10 mil reais por mês. Sendo que num contratinho de 30 meses, que é normalmente o aluguel que a gente faz, você vai ter me pago 200 mil reais de volta. Não quer dizer, se a gente renovar esse contrato uma vez, na verdade você vai estar sem o seu apartamento e pagando 10 mil. Cara, isso daí ou é burrice ou é corrupção, desculpa, não tem outra saída. Como é que você vende um bem de uma empresa pública, para ter mais eficiência, para ter redução de custo e tal. E um contrato de aluguel, ele é quase o valor do bem que você vendeu. Eu tô vendendo a parada para alugar num valor que em um contrato eu vou quase devolver o dinheiro todo que foi de volta pago, né? Então, assim, é surreal como muitas vezes dentro dessa discussão que teóricos lá estão lá, os esquerdistas, direitistas, quebrando pau. Porque eu acho que tem que ser isso, eu acho que tem que ser aquilo. Cara, mas tem um ditado que diz que na prática a teoria é outra, né? Tipo, e muitas vezes o pessoal tá lá se digladiando no campo das ideias, né? E quando vai olhar na prática, tá acontecendo alguma sacanagem de outro tipo. É inacreditável. E, além disso, a gente estava falando sobre extração, refino e venda. A BR Distribuidora também foi vendida nesse contexto, né? Hoje a Petrobras não tem mais controle nenhum sobre a distribuição e as misturas que são feitas. Ou seja, ainda que se encontre um preço mais baixo sem o PPI agora, a distribuidora ela vai ter um poder grande sobre o preço final do produto, que é ela quem vai distribuir aquilo para os postos e vai misturar com etanol, com água, com outra coisa que queira se misturar aí, né? E aí eu acho que é importante a gente falar sobre os tipos, né? De petróleo. Existe um dado sobre a questão de produção de petróleo no Brasil e consumo, né? Que sempre gera uma confusão. Eu lembro que já foi confusão até em declaração de governantes e tal, sobre a questão do quanto a gente consome e o quanto a gente produz de petróleo. O Brasil tem uma produção, dados do ano passado, tá, da ANP, da Agência Nacional de Petróleo. O Brasil tem uma produção de 3 milhões de barris de petróleo dia, aproximadamente, né? Em média. E ele tem um consumo de 2,5 milhões de barris dia. Mesmo com a nossa matriz super rodoviária, dependendo muito de gasolina e de diesel, nosso consumo está aí, entre 2,5 e 2,6 milhões de barris dia. Aí você vai falar, pô, Augusto, eu sou de humanas, mas 3 bilhões menos 2,5, a gente está num saldo positivo, né? A gente não está numa... 3 bilhões... Eu falei bi? Tu falou bi, desculpa. Enfim, a gente está num saldo positivo, né? E aí, tendo esse saldo positivo, a gente não tem, então, uma autossuficiência de petróleo no Brasil. E, na verdade, não, porque existem tipos de petróleo, como a Lu falou, né? A gente tem, na questão do petróleo, na verdade, dezenas, né? Em algumas classificações, centenas de tipos diferentes de petróleo, que são medidos pelo grau de leveza ou peso do líquido, né? Como ele falou, a viscosidade, a coloração e tal, mais ou menos... O líquido ele pode ser mais viscoso ou menos viscoso, isso vai dar uma possibilidade de usos diferentes do petróleo. Então, a gente tem vários tipos, mas na verdade eles são mais ou menos classificados entre óleos mais leves e óleos mais pesados, né? Em petróleo médio também, que geralmente é misturado ou com outro, mas óleos mais leves ou mais pesados. E nessa brincadeira como é que funciona? Os óleos mais leves geralmente são usados mais para combustíveis, né? Para fazer querosene de aviação, diesel, gasolina e tal.
e os óleos mais pesados para os outros subprodutos, óleos motores, lubrificantes, graxas, naftas, um monte de coisa que a gente tem aí como derivados do petróleo. É dali que vai sair o plástico, é dali que vão sair a maioria dos subprodutos não combustíveis, digamos assim, né? E a gente tem uma mania de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente sempre olha para como é lá fora e acha muito mais legal. E a gente olha a nossa gasolina, o nosso diesel muito caros e para pensar assim, pô, mas seria muito mais legal se a gente tivesse, então, mais do tipo de petróleo que tem a produção associada à gasolina. E não é assim no Brasil, né? A gente produz mais de 90% do nosso petróleo do petróleo médio, né? Que dá para misturar com ambos, mas a gente tem um pouco mais de 7% de petróleo pesado e apenas 2%, 2,3% de petróleo leve. Então, é muito pouco, especialmente num país que o foco, né, do uso do petróleo é o combustível, é o diesel, a gasolina, dependendo de caminhão pra caramba, é uma matriz muito rodoviária e tal. E eu sempre faço uma brincadeira que tem a ver com uma viagem que eu fiz uma vez, tive a oportunidade de ir a um país do Oriente Médio que é grande produtor de petróleo, e aí nessa viagem eu contemplei o fato de que, de fato, lá no Oriente Médio, como lá predomina o petróleo leve, a gasolina é muito mais barata. Os caras não usam GNV no táxi, dependendo do trajeto que você vai fazer, se você tiver com 2 pessoas, 3 pessoas, vale mais a pena o trajeto sair de táxi do que de metrô, né? A gente tem toda uma lógica em que o petróleo é mais barato. E o brasileiro vai olhar para isso e falar, nossa, genial. Só que o brasileiro, quando ele junta mais de meia dúzia de pessoas na sua casa, né? E você, vai fazer uma recepçãozinha e tal, você cogita descartáveis para não ter que lavar louça, né? Porque o plástico aqui é muito mais barato, né? Você, copinho descartável, pratinho, garfo, faca e tal. E eu lembro de uma cena curiosa na minha viagem, que eu parei num quiosque no meio da rua e pedi uma Coca-Cola. E aí, a moeda lá nos Emirados Árabes Unidos, a moeda são os dirhams, né? E a mulher falou que a Coca-Cola era 3 dirhams. Eu peguei a Coca-Cola, pedi um canudo. Ela não tinha canudo, ela me deu 2 copinhos de plástico. Eu pedi, quanto? Eu queria um copinho de plástico. Ela falou, quantos? Aí, 2. Pegou 2 copinhos daquele vagabundo. Sabe aquela garrafa, a gente não pode falar marca, né? Mas aquela garrafa de plástico que você amassa assim, ela vira uma coisa toda compactada, que tu aperta e sai a água, que é uma porcaria. Era um copo tipo aquilo, né? E aí, depois quando eu peguei lá a notinha pra pagar o negócio, tava cobrando 4 dirhams. Me cobraram 3 pela Coca e 50 centavos na moeda local por copo. Copo descartável desse tamaninho. Então, assim, não adianta nada você ter combustível muito barato e você ter todo o resto muito caro, né? Sim. Então, assim, o perfeito seria uma autossuficiência em ambos os tipos de petróleo, né? Mas quando você, beleza, lá o combustível é barato, mas o plástico é caro, o plástico é a embalagem de tudo. O plástico não só o plástico, né? Mas os outros derivados, os lubrificantes, por exemplo, os óleos motores, quer dizer, o combustível não vai ser tão caro, mas a manutenção do veículo vai ser mais caro, os outros produtos vão ser mais caros, então você tem toda uma cadeia produtiva envolvida. E quando você olha para o Brasil, para nós, em relação a isso, como funciona? 75% do petróleo brasileiro é extraído do pré-sal, como eu falei agora. E esse petróleo é um petróleo médio. Existe um grau que mede isso, que é o grau API, né? Que mede a viscosidade do petróleo. Fazendo uma comparação boba, é como se o petróleo viscoso, petróleo que é encontrado muito aqui no Brasil, como se fosse aquele xarope de guaraná que você compra no mercado para misturar com água, né? Como se fosse aquilo, é um xarope de guaraná mais grosso. E que você, para fazer gasolina, já viu gasolina em posto com certeza, ela é muito viscosa, parece água, né? Muito pouco viscosa. Exatamente, muito pouco viscosa, parece água. Então, é como se você pegasse o xarope de guaraná, colocasse água pra caramba ali e misturasse para fazer ali um produto mais fluido. E essa é a questão. 75% do petróleo brasileiro é tirado do pré-sal e esse petróleo é um petróleo médio. Então seria como a água misturada com o xarope de guaraná. 17% desse petróleo vem de Campos, que é um petróleo pesado, né? E isso faz com que o Brasil tenha que importar 8% de petróleo leve do Oriente Médio, você estava falando aí agora, né? Oriente Médio, Norte da África, são os nossos principais vendedores. Então, que fique claro aqui, o Brasil precisa de petróleo importado leve para misturar com o petróleo médio, criar uma mistura perfeita que dê para fazer gasolina. Então, a gente tem petróleo suficiente para quase tudo. Para asfalto pra caramba, para querosene e tal. Plástico. Plástico e tal. A gente precisa importar petróleo para fazer gasolina e diesel principalmente.
E mesmo com esse petróleo importado, as refinarias hoje não conseguem produzir a demanda interna. Então o Brasil, além de importar petróleo cru, que é esse petróleo do tipo Brent, mais leve, a gente também importa gasolina pronta e diesel. Então, 1/4 do diesel utilizado no caminhão, nos ônibus, é importado, diesel pronto, né? E 5 a 8% de gasolina também é importada. Ah, Luísio, mas então, por que a gente não muda isso? As refinarias brasileiras, elas não conseguem produzir petróleo suficiente? É importante deixar claro que as refinarias brasileiras, elas são majoritariamente antigas, construídas lá entre 50 e 70, né? Principalmente ali no período do nacional desenvolvimentismo. E boa parte delas era considerada antiga, que não conseguia... Como o Brasil não tinha ainda Campos, Santos, Macaé, a Amazônia, a gente construiu refinarias para petróleo leve. Então, até os anos 2000, quase todo o petróleo que a gente tem era petróleo importado, né? As refinarias brasileiras, elas foram se adaptando para refinar o nosso petróleo, petróleo médio do pré-sal, então a gente consegue refinar esse petróleo, mas ainda assim, a capacidade de refino é menor do que a demanda por gasolina e por diesel, principalmente. E por isso que o Brasil é obrigado a importar gasolina, importar diesel. Ah, mas a gente não pode investir em novas refinarias ou concluir as refinarias que estão em obra, né? A Comperj lá de... Cara, minha família é toda de Cachoeira de Macacu e a galera, desde que surgiu essa ideia aí há mais de 10 anos atrás, pô, vai ter... o município vai se desenvolver, todo mundo vai ter emprego. Até hoje tá lá um hotel famoso, que não sei nomes. É de Itaboraí. Itaboraí, exatamente. A gente tem ali naquela principal zona de Itaboraí. Itaboraí fica aqui no Rio de Janeiro, você tá assistindo de fora do estado, tá? Ou de fora do país, né? A gente viu lá que tem umas coisas... Tem, tô falando sério, ele tá rindo, achando que é mentira. Tem vários países já que assistiram. Teve gente que assistiu na África. Sério? Inclusive, tô falando sério. Que coisa maravilhosa. No YouTube. Bom, então pra quem não conhece o Rio de Janeiro, é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Próximo, assim, tipo, no Grande Rio, né? E aí, a gente tem ali, e Cachoeira de Macacu, que ele mencionou, fica na região serrana do Rio de Janeiro, beirando também a região metropolitana do Rio. Bom, e uma grande refinaria, o Comperj, né, o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, entrou em obras lá na época do Lula. Do Lula 1. Do Lula 1. Não é Lula agora, não. E as obras ficaram aí mais de década Tá lá até hoje. paradas e tal. E aí uma das promessas de campanha, inclusive, do novo governo sim. reativar essas obras para estabelecer chegar aos uma 100%. refinaria. Exatamente. Que a ideia é essa, né? Uma nova refinaria. Só que isso gera uma dicotomia. O Brasil vai investir em refinarias de petróleo no momento em que o país está aí pelo mundo falando sobre meio ambiente, questão ambiental, poluição. Então, uma crítica a isso de o Brasil ter investimento em novas refinarias está muito atrelado a essa questão, né? Inclusive, a gente teve uma polêmica muito grande de uma refinaria que é a Landulfo Alves, né? Quer falar essa história é maravilhosa. No governo Bolsonaro, houve um projeto lá do Paulo Guedes, estava falando dele, de privatização de 8 refinarias, né? Uma dessas refinarias foi privatizada, outras foram barradas pelo CAD, né? Que é o órgão que regulamenta essas coisas de venda de empresa e tal. E aí, essa refinaria ela foi privatizada. A Landulfo Alves é a primeira refinaria brasileira. Ela foi construída em 1950, antes de existir a Petrobras, né? E essa refinaria, ela foi vendida pelo governo Bolsonaro por um valor 50% abaixo do preço de mercado, para um fundo dos Emirados Árabes, que é o país que você foi, né? O fundo Mubadala. Você que foi negociar essa porra lá que eu sei. E aí, essa refinaria foi vendida por um valor 50% abaixo do preço de mercado, por um fundo dos Emirados Árabes. O interessante dessa história é que esse fundo Mubadala, ele fez um aporte de investimentos de 20% da Libra, que é a Liga de Clubes aqui do Brasil, que está aí discutindo para ser formada. Seria uma espécie de Premier League aqui dos clubes brasileiros. E quem conduziu essa possível compra de 20% da Libra pelo Fundo Mubadala, que comprou a Landulfo Alves no governo Bolsonaro, é o BTG Pactual, banco fundado pelo Paulo Guedes em 1986, que era o ministro da Economia do Brasil, né? Uma daquelas brasileirices que você falou aí. Tem mais uma que dá para colocar nisso aí. A criação da lei das SAFs, né, da Sociedade Anônima do Futebol, contexto do governo Bolsonaro, e não dá para ter essas ligas, né, de clubes sem
a lei das SAFs, que é fundamental para isso. Então, quer dizer, você tem o mesmo fundo de investimentos atuando no setor de petróleo, atuando no setor do futebol e atrelados a digamos, influências políticas no mesmo governo, né? Então, assim... Inclusive, o Tribunal de Contas da União está investigando se é o caso lá das joias que foram dadas para o ex-presidente, para a ex-primeira-dama, eles têm ligação com esse caso, né? Porque foram joias dadas pelo governo saudita que tem ligação com o fundo Mubadala. Ou seja, se investigar direitinho, talvez tenha coisa aí. Enfim. Cara, a gente falou que tinha uma surpresa pra vocês, né? Sobre esse episódio, que a gente fez uma coisa bem, assim, uma dicotomia, botou gente pra brigar aí a respeito. Não foi gente pra brigar, mas eu tive uma ideia que foi a seguinte. A gente tem um conhecido, né? Que trabalha... Ambos já trabalharam com a gente, na verdade, 2 colegas nossos, antigos colegas de trabalho. Um que já trabalhou na Shell, deixou de trabalhar com a gente para trabalhar na Shell, e hoje atua engenheiro civil lá no Canadá. E é liberal e é super a favor do preço de paridade internacional. Acha que a empresa ela estaria melhor privatizada, né? E que considerar esses preços internacionais é o mínimo, né? Para ela se adequar à questão de mercado. E a gente tem um outro colega que também já trabalhou com a gente, né? Também no mercado de educação, que é professor de física e que hoje é vereador de esquerda pelo PSOL, lá em Niterói, e que é contra a paridade de preço internacional, a preço de paridade internacional, e que, cara, é assessorado, inclusive, por um economista lá da UFT, né? Da Universidade Federal Fluminense, lá de Niterói. E a gente pediu argumentos, né? Entrei em contato com os dois, falei, cara, diz aí tudo que você acha que a gente tem que falar contra e a favor, né? Sobre essa questão do PPI. A gente queria... Claro que a gente conseguiria pesquisar argumentos, né? Sim. Favoráveis e contrários, mas eu acho que foi mais legal a gente fazer esse fura-bolha. Então, grande abraço aí pro Fred e pro Túlio, né? Nossos digníssimos colegas contribuíram aqui pro nosso debate. A gente gostaria, inclusive, que fosse um debate aqui, mas vocês não assistiram o suficiente ainda no YouTube. Não se inscreveram o suficiente. Ganhar dinheiro e poder fazer isso daqui mais vezes, né? Tô brincando. Mas, enfim, a gente escolheu esses argumentos aí pra trazer pra vocês. Eu queria, inclusive, ao vivo, gravado ao vivo, te parabenizar por essa ideia, porque a gente sempre preza aqui pelo debate plural, e debate plural entre nós dois, né? Mas, de trazer todos os lados, de falar sobre tudo que está acontecendo, sobre as visões possíveis, né? E trazer as visões sobre 2 pessoas que pensam completamente diferentes, mais as coisas que a gente acredita e pesquisou. Acho que bem importante para quem está assistindo, isso vai ser valoroso, desculpa a falsa modéstia, mas eu acho que né? E quais seriam as vantagens do PPI? Segundo quem acredita, o Fred, a galera mais liberal, né? De direita acredita sobre vantagens. Primeiro é um alinhamento aos padrões internacionais da empresa. A Petrobras, a gente disse lá no início, é uma empresa de capital misto, capital aberto, uma empresa que está no mercado. Você entra aí na Bolsa de São Paulo, você compra ações Petrobras. Você consegue comprar ações Petrobras na Bolsa de Nasdaq, né? Então, ela é uma empresa aberta e que deveria estar alinhada aos padrões internacionais. Os Estados Unidos adota preço de paridade, os europeus adotam preço de paridade. Então, a Petrobras ela não deveria adotar preço interno, uma vez que o mundo, ou parte do mundo, adota esse preço de paridade. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que o PPI ele traz muito lucro para a empresa. Por quê? A gente estava falando agora que a quantidade de petróleo retirado dos poços é cada vez maior. A Petrobras tem uma rentabilidade muito alta. Luiz, você falou hoje mais cedo que a gente gasta muito porque é fundo, você fura 10 quilômetros e tal. Sim, você tem um custo muito alto disso. Só que, por outro lado, a rentabilidade é cada vez maior. Eu disse agora que todos os dias um tubo é colocado lá para retirar petróleo do pré-sal. Então, a Petrobras ela tem uma produtividade muito alta. Isso faz com que o custo dela de extração interna seja baixo. Por quê? É tecnologia brasileira, é mão de obra brasileira, as empresas subsidiárias estão no Brasil, a gente tem baixa importação de matérias-primas, é basicamente produzido aqui. Então, o custo de produção, é importante prestar atenção nisso, o custo de produção no Brasil acaba sendo baixo. Abaixo da média internacional. Abaixo da média internacional. E a produção é extração mesmo, né? Um dado, por exemplo, de 2021, que foi o mais recente que eu achei, é que a Petrobras estava gastando em cada barril, considerando extração, refino, distribuição e o barril pronto para ser vendido. Tipo, né? De gasolina. A gasolina, tudo. Cerca de R$115 em cada barril. E ela estava vendendo lá em 2021 a 420.
Ou seja, mais de 3 vezes mais. Então, se você adota um PPI, né, uma paridade internacional de preços, né, e você está produzindo barato e vendendo com preço alto internacional, o lucro disso é gigantesco. Saúde financeira da empresa. Para a Petrobras é maravilhoso, porque você gasta pouco e vende muito caro, que é o sonho de todo empreendedor, você que já teve uma sorveteria, né? É o sonho do empresário, gastar pouco e vender caro. Então, essa é uma vantagem grande do PPI. Explica, né? Voltando um pouco ao que a gente falou antes, os preços altos das ações da Petrobras antes, né? A gente falou lá, cara, na época da Dilma, que represou preços durante um ano inteiro, não teve nenhum reajuste, né? As ações da Petrobras chegaram a bater R$4, né? Sim. E a gente 2016, teve agora, né, as ações batendo um pico de quase R$40 ao longo do último governo, né? Então, a lucratividade dela, a entrega de dividendos, a gente falou, cresceu. A saúde financeira da empresa, não tem dúvidas que podendo cobrar mais caro pelo produto que ela vende, ela tá ganhando mais dinheiro. Além de atrair investidores, né? Você gera uma previsibilidade de investimento. O custo do petróleo vai ser X, porque o mundo cobra X. Então, você como investidor, você sabe o quanto a sua ação vale. Se você não tem uma paridade de preços, quanto que vai valer a ação? Quanto que esse petróleo vai ser cobrado, né? Então, com o PPI, você tem uma atração de investimentos estrangeiros. Essa distribuição de dividendos que você estava falando aí de lucro fez com que a Petrobras tivesse um aporte de capitais muito grande nos últimos anos. Olha a quantidade, sei lá, talvez alguns de vocês que estão assistindo isso aí compraram ações da Petrobras recentemente, porque há uma previsibilidade de crescimento, o preço do petróleo subindo agora com a guerra da Ucrânia, com o frio lá do hemisfério norte, o inverno deles, e outras questões, fez com que o preço subisse e sobe aqui, né? Então a empresa ganha muito, atrai investidores e acaba tendo uma saúde financeira maior com o PPI. Há um outro fator interessante que não está ligado à ideia do preço, mas sim do etanol, porque com o preço alto, adotando o preço internacional, você valoriza também a produção de etanol. Então isso é bom para os produtores de cana, é bom para os usineiros, a galera que produz cana-de-açúcar, né? Que vai produzir o etanol. Então há uma série de questões importantes ligadas ao PPI, mas principalmente ligadas à saúde da empresa, a empresa que sofreu aí rombos nos últimos anos muito expressivos, né? E é engraçado ver que a maioria dos pontos que você citou aí como positivos para a adoção do PPI são pontos ligados ao mercado financeiro, ligados a empresários, a quem produz cana, a quem lucra com ações de petróleo. Então, o que explica mais ou menos uma dicotomia que não é de 100%, mas que é mais ou menos a galera, geralmente mais à esquerda, que costuma ter um olhar mais social, um olhar mais popular, costuma ser contrária ao PPI. E a galera mais à direita costuma ser mais liberal, que de repente tem ações na Petrobras, está ganhando com dividendos, ou é um empresário que vende alguma coisa ligada a esse aumento de preço por conta do petróleo, costuma ser favorável ao PPI. É mais ou menos essa dicotomia que a gente vê. Isso, Bom, e contra o PPI, então, a outra perna dessa discussão. A gente acabou tendo um argumento principal, central, que é o que a gente vem ouvindo por aí, inclusive, que é a maior volatilidade de preços, né? O preço do petróleo estoura a guerra da Ucrânia, aí ele vai lá em cima. E aí depois você tem uma queda de consumo por qualquer motivo, o preço oscila para baixo. Aí, tomara que não, mas a gente já falou no episódio da China que é bastante possível. A China daqui a pouco invade Taiwan e aí desarranja o mercado todo e o externo de novo de produção de qualquer coisa. Isso impacta no petróleo, no dólar, na inflação, nos juros internacionais, em absolutamente tudo. A gente tem um pico novo de preço. E só para você ter ideia, eu falei da Dilma que ela represou preços durante o ano inteiro. Durante o ano de 2017, na gestão do Temer ainda, a gente teve 118 reajustes do preço da Petrobras durante um ano. 118. 118 dá quase 10 vezes por mês, não é isso? Tô falando merda? Não é isso. Quase 10 vezes por mês, né? Sim. Vai dar um pouquinho menos do que isso. 10 reajustes diferentes por mês. Sim. Então, assim, quando você vai cobrar um frete, né? Vamos assinar um contrato aqui com um caminhoneiro, com a empresa de transporte e tal, para levar o meu produto lá para outro estado brasileiro ou para fora do Brasil e tal, usando diesel naval, usando querosene de aviação, qualquer coisa que eu tenho que prever isso para frente. A volatilidade de preço, ela impede que eu tenha uma previsibilidade até do custo do frete. A mesma previsibilidade que você falou, de acordo com o preço internacional, é a previsibilidade a Petrobras vai cobrar o preço que a gente entra na internet e vê mais ou menos por ali.
mas ao mesmo tempo, a possibilidade desse preço oscilar demais no mercado, ela gera uma instabilidade interna enorme também, né? E você acha que o cara que vai fazer o frete do caminhão, a transportadora, a empresa de navegação marítima e tal, ela vai cobrar um preço já não tentando precificar isso? É óbvio que ela vai fazer isso. E fazendo isso, é claro que ela vai cobrar mais caro pelo frete. Isso acaba aumentando o custo de produção de absolutamente tudo no Brasil, né? E o preço do combustível é importante entender. As pessoas falam, eu não ando de carro, eu tô alheio a isso e tal, isso aqui, porque eu ando... Não, cara. O preço do frete é um dos principais contribuintes do IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é o principal índice inflacionário brasileiro. Então, o preço de tudo fica mais caro se a gente tem uma matriz de transporte que depende do transporte rodoviário, e o transporte rodoviário até hoje depende muito do petróleo. Sim. Então, a oscilação de preços principal aí, eu acho que é o argumento mais fundamental contra o PPI, né? Inclusive, os custos de produção de tudo internamente, que é muito dependente ao petróleo, né? O custo de vida aumentando, o custo de vida impactando na capacidade de compra da população mais pobre. Eu acho que esse é o argumento que costuma ser fundamental. Eu acho que tem um fator importantíssimo aí também, que é a Petrobras é uma empresa estatal. E por ser uma empresa estatal, ela tem um compromisso social. Isso é fundamental, né? Para que existe uma empresa do Estado? Por que o Estado teria uma empresa? Se você olhar, por exemplo, para a origem da empresa, de qualquer uma, ela existe para fornecer um serviço qualitativo para a população. E aí o PPI, aí olhando para outra lógica, ele favoreceu a quem nos últimos anos? Quem ganhou muito com ele? Foi o cara que é o caminhoneiro lá, que está transportando soja lá do Mato Grosso até São Paulo para exportar isso aí? Quanto que esse cara está pagando no custo de frete dele com o preço de gasolina batendo R$8, como bateu em 2020, né, 2021? Então, a Petrobras tem um compromisso social, assim como tem os Correios, assim como tem as empresas estatais. Esse é um argumento. Menos, né? É mais ou menos aquela discussão que a gente teve lá no início sobre a Petrobras hoje, ela ter meio que, dá para dizer, o pior dos dois mundos. Sim. Nesse sentido, né? Porque ela é uma empresa que ela precisa entregar um resultado financeiro, que vai ter a crítica do lado da galera que está olhando ela como uma estatal promotora de política pública, né? Mas ela vai ter pressões de mercado, porque ela tem um capital majoritariamente privado, né? É importante dizer isso, tá? O Estado é o maior acionista da empresa, ele é o controlador da empresa. Mas no montante total de capital, não somente a maioria privada, como quase 50% do capital da empresa é estrangeiro. Então as pressões de preços, né, de lucratividade e dividendos da empresa, elas vão ser enormes pelo lado do mercado. Mas, por um outro lado, a galera que quer que a Petrobras ela entregue o custo dela mais um lucro mínimo e tal, também não está entendendo essa questão dessa pressão, assim como a galera que está querendo o lucro máximo, ela não está entendendo que a Petrobras é uma promotora de política pública. Então, é uma contradição. Ela acaba tendo uma gestão pública estatal, né, que é o que é criticado pela galera liberal, mas ela acaba tendo um atendimento a pressões de mercado, que é o que é criticado pela galera mais social, digamos assim, né? Então a empresa fica meio que pra onde que eu vou, pra onde que eu sigo. Eu acho que uma última coisa a ser dita é essa discussão sobre petróleo, ela parece tão velha, né? Você olha para o mundo inteiro buscando energia solar, maremotriz eólica, carro elétrico, outras fontes de energia, e a gente está discutindo petróleo. A gente estava essa semana falando sobre extração de petróleo no Bloco 59 no Amapá, Foz do Amazonas. Não, que fica a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, mas tem corais na área de exploração. Como vai ser feito isso? Isso gerou um racha, inclusive, no governo, né? O Rodolfo Rodrigues saiu do partido da Marina. Marina brigou com o ministro de Minas e Energia. Então, acho que uma discussão interessante sobre isso, e todo mundo fica atento, a gente também, o petróleo, ele de fato, essa discussão sobre o petróleo. E a transferência de energia, acho que é importante a gente falar sobre novas matrizes, né? Ficar discutindo sobre preço de petróleo é importante, sim, mas eu acho que a gente deveria estar discutindo outras coisas. Petrobras tem que estar pensando como eu vou me adequar a esse novo mundo? Eu preciso olhar para outros universos, né? Acho que todas as grandes empresas vêm todo mundo está fazendo isso. Vem fazendo investimentos em transição para uma empresa de economia verde no futuro e tal. Exatamente. É claro que é uma riqueza estratégica que há praticamente 150 anos é a mais fundamental, se não uma das mais se não a mais uma das mais, aliás, fundamental do mundo, mas enfim, é uma riqueza que talvez essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, ela seja anacrônica daqui a 20, 30 anos, não sei. Com certeza. Então a gente acaba tendo realmente um debate muito importante para agora, mas vários debates que podem sair daí, né?
para poder desenvolver o nosso futuro energético. É isso. Queridos, foi um prazer imenso estar com vocês mais uma vez no dia de hoje, nessa discussão sobre petróleo, preços do petróleo, futuro. Não odeiem muito a gente se a gente discordou de vocês. Prever algumas coisas aqui. A opinião foi dos caras lá. Mentira. Bom, continuem seguindo a gente aí, replicando os nossos vídeos para as pessoas, compartilhando nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, do Telegram. Tem o Spotify lá, ouve se você não conseguir ver no YouTube, mas se inscreve no nosso canal. A gente tem um número de visualizações grande dos nossos vídeos e boa parte das pessoas acaba não se inscrevendo. É simples, é só clicar aí no inscrever-se rapidinho e vai ajudar o sininho para receber os cortes também. Vai ajudar bastante não tá com a tempo gente. de assistir o episódio completo, tem um cortezinho lá de 5 minutos, contando uma coisa mais específica e tal. A gente tá fazendo um trabalho com bastante cuidado, bastante carinho para vocês. Então, assim, a única retribuição que a gente pede é esteja com a gente. É isso. É a única coisa que a gente precisa. Beleza? Obrigado, senhores. Um beijo. Estamos juntos até a próxima. Valeu. Beijo grande, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.